Capítulo 1, eu quero convidá-los para uma leitura bastante dinâmica e, para tanto, eu quero que simplesmente você acompanhe o texto proposto. Eu vou ler até o verso de número 17, verso 1 ao verso 17, e a igreja acompanha. Ou melhor, a igreja vai ler o verso seguinte para que vocês participem comigo. Exortações e ameaças preenchem o capítulo 1 do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelieis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença e está devastada, como em uma subversão de estranhos. Se o Senhor dos exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim a abominação, e também as festas de lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai a causa das viúvas. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento glorificando o nome de Jesus.
Eu quero agradecer a Deus pela vida de toda a igreja, louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Cruz, pela vida do pastor Esdras Carneiro, pela vida do pastor José Luiz, do pastor Maércio, todos os irmãos que cooperam conosco. E eu gostaria de pedir 1 minuto da sua atenção. Hoje o culto é um culto de Santa Ceia. E por ser um culto de ceia, existem algumas ações, comportamentos com as quais nós devemos nos atentar. Esta não é uma reunião qualquer. E, portanto, o que se espera daqueles que estão presentes é o princípio absoluto da reverência. Eu sei que os nossos espaços ainda são pequenos, muitas das vezes sufocam pelo volume de pessoas, mas eu gostaria de pedir a sua ajuda nessa noite, porque eu tenho algo de Deus para entregar à igreja que o Senhor colocou aos meus cuidados. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso da sua atenção. Eu gostaria nesta noite de trazer uma mensagem de reflexão à nossa sede regional aqui em Francisco Morato, acerca do texto escolhido e lido por todos nós nesta noite. E eu gostaria de sujeitar essa nossa reflexão à luz desse texto a um tema bastante sugestivo. E eu queria que você repetisse em voz alta, para que fique guardado no seu coração, e todas as vezes que você olhar para esse texto, você possa trazer à memória o tema desta palavra, e você possa dele tirar lições espirituais que assim lhe convier. O tema é muito propício e sugestivo para esta noite, e eu quero que você repita comigo: pecados da minha vida que refletem na vida da igreja. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu quero começar nesta noite a minha conversa com vocês, observando os versos de número 1 a 4 do texto do livro de Isaías. Antes, porém, eu gostaria de forma muito superficial, destacar algumas curiosidades que estão contidas neste livro e partilhar com os irmãos, no objetivo de trazer à sua mente uma expectativa acerca deste personagem tão maravilhoso, que foi escolhido como aquele que haveria de anunciar a chegada do Messias, trazendo a salvação para todos. É muito interessante porque o livro de Isaías, o próprio nome do profeta Isaías, tem como significado o Senhor salva, ou Deus Salvador, ou o Senhor que salva. Essa é uma obra literária sem nenhum tipo de comentário que se possa apresentar no sentido de desgastar ou de tirar o mérito que cabe ao livro do profeta Isaías. E por quê? Porque Isaías é alguém à frente do seu tempo. A linguagem que Isaías emprega em seu livro nos faz entender a dimensão da mensagem que ele traz consigo e o comprometimento que ele tem de anunciar
a manifestação da vontade de Deus através de uma visão profética, antológica e firme nas convicções que ele vai construir. O livro de Isaías é também um pequeno compêndio de toda a Bíblia. Eu disse isso no domingo e vou repetir. E por que é um compêndio? Porque a Bíblia, ela se compõe por 66 livros. 39 livros estão no Velho Testamento. E 27 livros estão no Novo Testamento. Quando você vai para o livro de Isaías, você também verifica que Isaías tem 66 capítulos. Em 39 capítulos do livro de Isaías, ou nos primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, existe uma mensagem de juízo. E essa mensagem de juízo vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Deus faz advertências severas à nação de Israel, em especial à cidade de Judá, acerca do comportamento que eles estão desenvolvendo e a forma como eles estão apresentando o seu culto a Deus. Mas quando chega no capítulo 40 até o capítulo 62, Isaías muda a tônica do seu discurso. E as mensagens que eram de juízo até o capítulo 39, a partir do capítulo 40, passam a ser uma mensagem de salvação. Aliás, é no capítulo 40 que ele introduz João Batista, aquele que será o percussor, aquele que vai abrir o caminho para que Jesus possa vir cumprir o seu ministério. Quando chega lá no capítulo 55, Isaías traz, de uma forma muito didática, a manifestação da misericórdia de Deus e a graça que ele manifesta em favor daqueles que precisam de salvação. E todos nós entendemos esse princípio, porque é por conta da misericórdia de Deus que eu e você estamos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui porque somos bons, nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. E por sua infinita misericórdia, Ele nos permitiu estar aqui reunidos nesta noite para levantar as nossas mãos aos céus e glorificar o seu nome. Logo, o Instituto da Misericórdia é o ato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Todos nós estávamos condenados à morte. Mas por misericórdia, Deus diz, não vai morrer, vai viver. Não vai perecer, vai se levantar. Vai se levantar, vai levantar as mãos para adorar o meu nome na sede regional de Francisco Morato, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é misericórdia. Mas com o Instituto da Misericórdia, Deus precisa consolidar isto. E Ele precisa nos dar algo que possa trazer resultado no mundo físico e também no mundo espiritual. Aí Deus, com a agente de misericórdia que é de não nos dar aquilo que nós merecemos, Ele então aparece na história e usa Isaías para apresentar um instituto da graça, o favor que a gente não merece. E aí Deus vai nos dar aquilo que a gente de fato precisa, que é a bondade e a graça dele, é o propósito dele. Você não está aqui por aquilo que você é, você está aqui por aquilo que ele é na sua vida. E Isaías agora, ele vai fazer uma denúncia. Aliás, ele vai transcrever esta denúncia, e ela se consiste nos 4 primeiros versos, em uma visão extremamente interessante. Verso 1 a 4 vai tratar diretamente sobre os pecados de Judá. Ô pastor, mas falar de pecado hoje é o dia propício para a gente falar disso. Porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo.
Judá havia perdido a direção no que tange às coisas espirituais. E Deus começa dando a Isaías uma visão. Percebam que Isaías não escreve o seu livro baseado nas suas ideias. Isaías está escrevendo um relatório, escrevendo uma mensagem profética com base numa visão que ele recebe de Deus. E o que consiste essa visão que ele recebe de Deus? O verso primeiro vai nos dizer, visão de Isaías, filho de Amós. Esse Amós aqui não é o profeta, esse Amós aqui era o irmão do rei, e agora me foge o nome dele, rei Amazias. Esse Amós era irmão do rei Amazias, o que nos leva a entender que Isaías, ele tinha sangue real, eles estavam ali todos no mesmo ambiente, mas preste atenção porque o texto tem algumas ações reveladoras. Esse Isaías, que é da linhagem real, que pertence à linhagem dos reis de Judá, e os reis estão descritos aqui, pelo menos 4 reis aparecem nesse contexto: Osias, Jotão, Acás e Ezequias. É este Isaías que recebe uma visão de Deus para trazer uma mensagem ao seu povo por conta da desobediência por eles praticadas. E aí ele começa no verso de número 2, trazendo uma mensagem imperativa. Isaías recebe a visão e ele vai transcrever essa visão. É Deus falando através de Isaías: ouvi, ó céus, e prestas ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. E aí Deus abre o coração e diz: criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Numa linguagem bem superficial, Deus está fazendo uma queixa a Isaías. Escreve isso, Isaías: porque eu tirei as pessoas do cativeiro, eu tirei os filhos de Israel do domínio de Faraó, os libertei, caminhei com eles por 40 anos no deserto, ensinei a eles valores espirituais. E a salvação tem isso, a salvação ela está baseada num tripé. Esse ato de misericórdia e de graça se constitui num tripé. Deus, ele exerce sobre nós o propósito da remissão. E o que é remissão? É pagar o preço que a gente não pode pagar. Ele exige que esse preço seja pago. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas para cumprir esse preço, Deus precisa também pagar um alto preço. E João, no capítulo 3, verso 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira coisa que a gente aprende quando olha para o texto é que remissão custou preço, remissão custou o derramamento de sangue. Mas Deus então está dizendo agora, nesta fala do verso 2 para Isaías, ele está fazendo uma queixa severa. Ele diz: eu criei esses filhos, eu remi esses filhos, eu paguei o preço por esses filhos, dei a eles um novo nome, dei a eles uma terra, dei a eles uma esperança, mas eles cresceram, se esqueceram de mim. Mas não é só a remissão, porque Deus está fazendo uma advertência. Deus está dizendo que não só remiu, mas Deus também deu leis. Porque quando Deus tira Israel ou os hebreus da terra do Egito, Deus precisa modulá-los, Deus precisa mudar o caráter. E por quê? Porque eles ficaram por mais de 400 anos sobre o domínio de Faraó. Eles aprenderam todos os costumes daquela terra, eles aprenderam a adorar deuses estranhos. Mas Deus agora, através de Moisés, que é uma tipificação de Jesus Cristo, ele liberta, pastor Esdras, o povo, e ele dá um banho de graça, ele dá um banho de limpeza, ele tira todo o pecado, ele tira todo o peso, ele tira toda a condenação. E aí o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 da carta que escreve aos Romanos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito.
Espírito de Deus. Então Deus está dizendo: eu tirei, dei um banho de graça, dei um banho de salvação, e coloquei neles a minha palavra, segundo o princípio desse tripé: remissão. Depois que Deus tira do Egito, capítulo 20 do Êxodo, Deus dá leis. E antes de Deus dar lei, Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro Deus diante de mim. Ele está dizendo: eu agora vou lhes dar uma lei, e vocês vão seguir essa lei, e seguindo essa lei, vocês serão prósperos e abençoados. E Deus agora, depois de remir, olha o que é que Deus fez com você, depois de pegar você, porque tem gente aqui que não tinha expectativa de vida, tem gente aqui que talvez como eu, não deveria estar aqui, não era digno de estar aqui. Alguém que disse lá: ele não vai sobreviver, ela não vai sobreviver, ele não vai chegar nessa posição. Mas aí Deus olhou para a gente, deu um banho de graça, nos apresentou a salvação, perdoou os nossos pecados, colocou a palavra no nosso coração e diz: eu vou tornar agora o embaixador da minha palavra, eu vou tornar uma mulher de Deus. Lá fora não valia nada, mas aqui tem nome de príncipe. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então ele remiu, ele pagou o preço, ele deu leis, capítulo 20 do livro do Êxodo. Aí ele diz: falta mais alguma coisa. Eu preciso que esse povo adore. Porque adorar não é levantar a mão. Adorar não é fazer mímica. Adorar não é fazer gesto. Adorar é quebrantamento de coração. O salmista diz que um coração contrito, quebrantado, Deus não rejeita. E eu sei que tem gente aqui que chegou no caco. Eu sei que tem gente aqui que passou um mês de luta. Eu sei que tem crente aqui que passou um dia atribulado. Mas eu tenho uma notícia para você: abre a tua boca, levanta a tua mão, porque Ele vai te renovar na adoração. Então é baseado nesse tripé que Deus está fazendo uma queixa para Isaías. Escreve aí: que eu remi meu povo, eu dei leis a eles e ensinei para eles como é que se adora. Capítulo 25 do livro do Êxodo, pode olhar lá. Mas agora Deus aparece através de Isaías dizendo: eu criei esses filhos, os enalteci, tirei eles do monturo e coloquei eles para sentar entre os príncipes. E agora, olha o que eles vão fazer. Verso de número 3. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não conhece, ou Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meu Deus, eu olhei para esse texto aqui, eu fui confrontado por ele. Porque o que Deus está falando através de Isaías é muito forte. A primeira coisa que Deus fala que me chamou a atenção é que nós nos tornamos incautos, insensíveis, pessoas que têm dificuldade e resistência para entender aquilo que Deus está falando. Isso aqui é muito forte. Olha o que é que Isaías vai dizer. Isaías ele faz uma comparação. Aliás, o próprio Deus através de Isaías faz uma comparação, dizendo o pastor Davi Gregório que o boi, que é um animal irracional, conhece o seu dono. E por quê? Porque esse animal irracional, ele cria afinidade com o seu dono. Aí ele vai mais adiante, ele usa uma outra linguagem profunda. Ele diz que o jumento, o burro, conhece a manjedoura, o espaço. Ele pode ir para lá, ele pode ir para cá, o dono pode ir para lá, mas quando chega a tardezinha, ele sabe onde é o endereço da manjedoura e ele vai lá descansar. Aí Deus diz assim: mas o meu povo,
esses não me conhecem, esse meu povo não me conhece, ou não tem conhecimento. E aí Deus usa um verbo. Ele diz assim para Isaías: eles não entendem, eles não compreendem. Deus está dizendo que o pecado os cegou de uma tal forma. Eu vou usar uma expressão muito forte, mas eu não quero que você se choque com ela. Deus está dizendo que essa cegueira espiritual é tão forte que o pecado nos torna emburrecidos. Deus está dizendo que o boi conhece o seu dono, e o burro ou jumento a manjedoura do seu possuidor. Mas o povo de Deus não o conhece e não entende. Ou seja, ele está dizendo que o pecado praticado por Judá é algo tão abominável diante de Deus, que deixou as pessoas incautas. E aí ele começa ainda dizendo no verso de número 4: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Deus de Israel. Olha o que ele diz na parte final do verso 4. O pecado, além de nos tornar incautos, o pecado, além de nos emburrecer, ele nos faz voltar para trás. Está no texto, parte final do versículo 4. Isaías está dizendo que quem peca não vai para frente, vai para trás. Quem peca não cresce. Agora quem vive em santidade avança. Quem peca não tem comunhão, mas quem não peca, quando entra numa reunião como essa, sente a presença do dono da casa. Então, numa linguagem bem coloquial, ele está dizendo assim: esse pecado nos torna incautos, cega o nosso entendimento. Diga comigo: o pecado. Mas diga mais alto, para ficar consignado, diga: o pecado cega o meu entendimento, me empobrece, me faz voltar para trás. Hoje é um dia da gente refletir, porque daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Como é que está a tua vida? Você está indo para frente ou está indo para trás? O que é que está acontecendo? Por que que não vai? Por que que não cresce? Por que que as coisas não melhoram? Por que que não libera? O que é que está acontecendo? Deus está dizendo: você precisa tomar uma posição, porque eu estou falando com você. O boi conhece o seu possuidor. Está dizendo: o boi conhece o seu dono. O jumento, a manjedoura. Ele está dizendo aqui: o burro, o jumento, ele não erra, pastor Esdras, a manjedoura do vizinho. Ele conhece a manjedoura do seu senhor. Pode ser tudo igual, pode ser tudo aparentemente igual, mas quando o jumento chega lá no final da tardezinha, para entrar, ele vai entrar na manjedoura correta, porque ele conhece o seu dono e conhece o seu ambiente. Mas Deus está dizendo: Isaías, o meu povo não me conhece. Eu fiquei pasmado com isso. Porque nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão brincando com Deus. Todo dia a gente vem, se reúne para tomar ceia, todo mês, mas as coisas não melhoram, a gente continua do mesmo jeito. Nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos, mas nós continuamos carregando pesos que não são nossos. Dá uma olhada para o teu irmão e seja a boca de Deus agora, pelo amor de Deus. Diga assim para ele: Jesus pagou o preço.
Mas dá uma cutucada nele aí, que é coisa de crente. Isso não é decoreba de pregador, não, é exercício de fé. Dá uma cutucada nele aí, porque o pastor Eza já me antecedeu aqui e falou que o preço foi pago. Você não deve mais nada. Diz para ele, em nome de Jesus, o teu preço está pago. Você não pode retroceder, você tem que avançar. Avança, 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 avança. A tua oração tem que produzir efeito no mundo espiritual. E se não produzir, pastor, tem alguma coisa errada. Preciso correr. Dos versos 5 aos versos 9, eu tentei dividir por conta da exiguidade do meu tempo. Deus vai apresentar a Isaías uma outra situação correlata ao que ele faz dos versos 1 ao 4. Dos versos 1 ao 4, Deus diz que o pecado nos torna insensíveis, nos cega, nos torna emburrecidos, coração duro. Você sabe que Deus está falando, mas você está insistindo. Mas aqui no verso 5, a partir do verso 5 até o 9, Deus vai numa outra perspectiva, mas com o mesmo sentimento fazer uma outra denúncia. Deus vai dizer a Isaías da situação de Judá, do povo que ele havia remido. Lembram do povo que ele havia remido lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, que ele fez maravilha, fez o mar se abrir, o povo passou 40 anos, porque Deus não podia pegar o povo, presbítero Alex, já tirar do Egito e jogar na terra prometida, porque senão o povo ia levar tudo aqueles costumes, toda aquela sujeira, tudo aquilo que não prestava. Aí o que Deus faz? Deus dá um banho de graça, Deus dá um banho de misericórdia, e Deus no deserto, Deus estabelece relacionamento, porque quem anda com Deus tem que ter intimidade com Deus. Esse negócio de dizer que conhece a Deus só de boca não vale. Deus não quer amizade colorida, Deus não quer ser amante, Deus quer ser o Deus e o dono do meu e do seu coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí o que Deus faz? Deus pega esse povo e diz: Moisés, nós vamos fazer um tour no deserto, e nesses 40 anos, Moisés, eu vou trabalhar no caráter do meu povo, eu vou mudar o meu povo, eu vou fazer com que eles entendam que eles só estão aqui porque eu providenciei esse livramento. Você só está aqui nessa noite porque Deus teve misericórdia de você. Aí o que Deus faz? Deus pega o povo, leva o povo lá para o deserto, e Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai tirando tudo aquilo que não presta. A Bíblia chega a dizer que a geração que saiu do Egito era uma geração tão incrédula, que chegou num determinado momento, Deus falou: não dá, com eles não dá para caminhar. Mas eu tenho uma aliança com os filhos, eu tenho uma aliança com a geração posterior. Oh meu Deus do céu, Deus está dizendo aqui que aquilo que não deu certo lá no passado, Ele está garantindo que vai dar certo aqui, através da remissão do teu pecado. Aí não vale só isso, porque remir, tratar o caráter, sem conscientizar das responsabilidades, nos torna incautos, insensíveis. Somos sabições que não sabem nada. Mas aí no verso 5 ao 9, que eu preciso correr, Deus continua dizendo: essas ações provocadas pela vossa desobediência é o resultado do que vocês estão vivendo. Isso aqui me chocou, porque aí eu entendi que eu não sou castigado de forma involuntária. Ou seja, Deus não é uma espécie de Deus masoquista que se satisfaz no sofrimento das pessoas. Ao longo dos anos, nós criamos uma cultura
de que Deus é aquele velhinho que está sentado num grande trono, com as cãs brancas, arrastando no chão, com um cajado enorme, olhando para ver quando a gente erra, para ele acertar a gente e dizer: você não pode fazer isso. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e nos remir de todo o pecado. Esse Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E aí Ele vai dizer para Isaías o que é que está acontecendo com Judá. E a partir do verso 5 até o verso 9, Deus diz assim: essa nação pecadora. Olha como é que Deus começa conversando. Ele está falando da igreja aqui. Ele está falando do seu povo. Ele não está falando das nações ímpias. Ele está falando do seu povo. O povo que ele tirou lá do Egito. Ele remiu, ele deu leis, ele ensinou o culto de adoração. É desse povo que ele está falando. Ele diz: essa nação pecadora, de povo, meu Deus do céu, de povo carregado de iniquidade. É como se Deus estivesse dizendo assim: Sérgio, não aprenderam nada nesses 40 anos. Continuam com o mesmo discurso, continuam com a mesma conversa, é tudo fogo de palha. Como diz o Salmo 18, são como fogo de espinheiro. Você já viu fogo de espinheiro? Você toca, faz aquele incêndio e daqui a pouco apaga. Deus está dizendo: essa nação pecadora, de povo carregado de iniquidade. Aí ele pega pesado, Deus pega pesado aqui. Ele diz: de sementes de malignos. Percebam que maligno não está no singular, está no plural. Ele está falando de comportamento. Ele está dizendo aqui dos filhos corruptores. Olha só o que ele vai dizer na parte de baixo, já no final do versículo 5. Ele usa o verbo deixar, porque o verbo deixar aqui ele tem uma aplicação interessante. O deixar aqui é abandonar, é negligenciar, é voltar para trás, é fazer assim com os ombros, ó. Deus está dizendo: se arrependa, viva uma vida de santidade. E aí no verso 5 Deus está dizendo: olha o que eles estão fazendo para mim, ó. Me deixaram, ou deixaram o Senhor. Se o fato de deixar já fosse grave, eles avançaram, Alex. Além de deixar, eles blasfemaram contra Deus, pastor Carlos. É como se eles estivessem dizendo assim: não preciso do Senhor. Tudo que eu tenho é resultado do meu esforço e da minha capacidade. Blasfêmia aqui está atrelada à ofensa. Eles ofendem a Deus com o comportamento que eles apresentam diante do Senhor. E aí o texto diz: eles voltaram para trás. Mas por conta disto, olha só o que é que vai acontecer. A Bíblia diz agora: por que sereis ainda castigados, mas vós vos rebeliareis? Deus está fazendo uma pergunta. E por que Deus está fazendo essa pergunta? Porque eles estão sendo assolados. Pastor, mas eles não são o povo de Deus? São, mas eles estão sendo assolados. Eles estão sendo castigados. Eles estão sendo punidos. Estão sendo punidos pelas nações vizinhas. Eles trabalham o dia todo, pastor Baleiro. Quando chega na hora de colher, o inimigo vai lá e rouba. Eles estão embaixo de um processo profundo de enfermidades no corpo. E aí Deus usa esse processo de castigo misturado com juízo e diz: a situação deles é tão ruim que eles não estão se dando conta. Eles estão doentes e continuam caminhando. Aí Deus usa uma expressão, é a figura de linguagem. Isaías é alguém à frente do seu tempo. Ele usa uma linguagem literária que me impressiona. Olha a comparação que Isaías faz do pecado e do juízo de Deus sobre o povo. Eles dizem: eles estão caminhando, mas eles estão cheios de feridas. Eles estão cheios de chagas. Aonde eles passam, o odor do pecado cheira. Mas se isso não fosse o suficiente, eles estão atrás de uma capa. É como aquela ferida que a gente faz quando machuca e cria aquela casca em cima. Como é que os mais antigos diziam? Sangue pisado.
aparentemente está seco, mas quando a gente bate, sai pus. E quando o pus sai, a gente sente a dor. Deus está dizendo, o povo está assim. Eles estão sendo castigados. Eu estou advertindo. Eu estou chamando a atenção, mas eles estão fazendo de conta que não está acontecendo nada. Eles não estão se apercebendo. E aí Deus diz assim, por que sabeis ainda de ser feridos? Deus está dizendo, não adianta, eu estou ferindo e vocês não estão entendendo. Olha a pergunta que Deus está fazendo para Isaías, quando ele faz a queixa. Por que adianta ainda de ser ferido, visto que vocês continuam em rebeldia? Vocês continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente e o coração está enfermo. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Aí Deus diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã, senão feridas, contusões inflamadas, ferimentos abertos. E ferimentos, ou umas e outras, não espremidos. Deus está dizendo assim, sabe quando vai melhorar? Diga aí para o teu irmão, sabe quando vai melhorar? Mas não tenha vergonha não, diga aí para ele agora, seja a boca de Deus, sabe quando vai melhorar? Quando espremer o pus. Quando espremer o pus. Não tem esse negócio de pecadinho e de pecadão, não. Pecado é pecado e Deus abomina o pecado. Deus está dizendo, Isaías, enquanto tiver pecado, eu não vou operar. Enquanto tiver pecado, eu não vou me manifestar. Mas quando o pecado sair, eu vou derramar graça. Erabácia, derimante ou rebedécia. Eu vou derramar cura, eu vou sarar, eu vou restaurar, eu vou levantar, eu vou glorificar o meu nome. E vocês vão saber que eu sou Deus. Já estou caminhando, Fauéder, para o final. Dos versos 15, ou dos versos 10 ao 15, Deus ainda em continuidade a visão que ele dá para Isaías, meu Deus, ele vai então mostrar a nossa habilidade em tentar induzir Deus a erro. Pode isso? Os teólogos que estão aqui comigo? Pode alguém tentar induzir Deus a erro? Não pode. Mas é isso que Deus está denunciando aqui. É isso que Deus está denunciando através de Isaías. Ele está dizendo assim, se não bastasse os pecados, se não bastasse eles estarem enfermos, eles agora apareceram com uma nova. A nação está sofrendo, o povo está pagando um preço sem precedente, mas eles são desobedientes, eles sabem quem é Deus, eles conhecem Deus, eles sabem que o princípio de intimidade com Deus promove ou prevê o princípio da santidade, mas eles então resolvem testar a Deus. E dos versos 10 ao verso 15, Deus resolve dizer para Isaías, porque a gente é assim. A gente é assim. Deus resolve dizer para Isaías, sabe os cultos? Os cultos que eles prestam? Sei, Senhor. Os cultos que eles prestam estão baseados no capítulo 25 lá do livro do Êxodo. O Senhor ensinou como é o princípio da adoração, cada festa no seu devido lugar, festa da lua nova, a festa do sábado. Então, eles sabem, e eu também sei. Então, sabe esse culto? É desse culto que eu quero falar. Eles estão em pecado, eles estão enfermos, eles estão pobres, estão voltando para trás, mas para justificar a desobediência deles, sabe o que eles fizeram? Eles aumentaram o número de culto. Somos nós. A gente não quer ouvir Deus, mas para compensar, a gente aumenta o número das nossas reuniões, aumenta o número do nosso louvor,
fica inventando moda, para ver se a gente consegue atrair Deus. Eu falei aqui terça-feira no culto de ensino, que nós, por exemplo, eu estou falando nós, a igreja, nós aqui, nós temos dificuldade, por exemplo, de trazer um colega de serviço para assistir o culto com a gente. E por quê? Porque a gente pode se meter numa confusão. Porque é capaz do colega não crente chegar aqui e falar, o que é isso aí? Mas não é da liturgia do culto, é sobre a gente. E aí a gente vai ter que aqui dizer, não, aqui eu sou crente. Só se for aqui, porque lá na empresa você não é. O seu comportamento lá é oposto do que você é aqui. Aqui você levanta a mão, aqui você fala língua. Eu sou batizado com o Espírito Santo desde menino. Mas falar língua, aviãozinho, não, isso não é característica de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é quebrantamento. Relacionamento com Deus eu não mostro de fora para dentro, eu mostro de dentro para fora. É quando eu abro a minha boca e Deus confirma na palavra aquilo que a minha boca está dizendo. Aí Deus diz assim, deixa eu falar um negócio para você sobre o culto. Eu quero falar do culto, porque para a gente arrumar uma compensação, a gente arruma uns cultos aí, e aí a gente começa a dar nome para os cultos. Culto disso, culto daquilo, culto da esmeralda, culto da irmã, culto do varão, culto do raio trovejador. Culto, a gente fica dando tema, mas por quê? Porque a gente quer impressionar Deus. A gente está dizendo, nós estamos quebradinho, mas o senhor está vendo que a gente está fazendo. Eu estou falando de um povo que conhecia a liturgia. Eu estou falando de um povo que se relacionava com Deus. Não tinha povo mais crente do que esse. Esse povo foi remido, esse povo foi preparado no deserto, e esse povo sabia como prestar um culto. Aí Deus diz para Isaías, pode escrever aí, que esse culto que eles estão prestando, eu não recebo, eu não aceito. Enquanto tiver pecado no meio, eu não vou me manifestar. E aí Deus pega pesado. Deus diz assim, a adoração é rejeitada. Me lembrei de Amós capítulo 5, verso 21 e 22. Amós vai fazer a mesma denúncia e vai dizer por que o povo está sendo punido e por que o culto está sendo rejeitado. Ou seja, nós criamos entretenimento querendo enganar a Deus. Agora dá uma olhada aí para o teu irmão, diga assim, de Deus ninguém zomba. Mas dá uma olhada para ele e seja a boca de Deus. Deus conhece o nosso culto. E por que a gente quer arrumar isso? Porque a gente quer justificar a nossa rebeldia. Eu vou caminhando para o final. Porque Isaías agora vai dizer, do verso 10 ao verso 15, que Deus está rejeitando o culto. E como é que Deus rejeita o culto? Deus vai falar. Vamos ouvir o que é que Deus vai falar? Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Ouve é em voz de exclamação, extras. Ouve a palavra do Senhor. Para o altar. Vós príncipes de Gomorra ou de Sodoma. Olha a comparação que Deus faz para falar dos príncipes de Israel e dos sacerdotes que cuidam do culto. Ele faz uma comparação, talvez os pecados do povo não se comparem aos pecados cometidos lá pelo povo de Sodoma. Talvez aqui não esteja atrelado aos pecados sexuais praticados por aqueles povos. Mas olha a comparação que Deus faz para mostrar a sua insatisfação com o tipo do culto. Ele começa dizendo, ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Então, ao mesmo tempo que ele fala com os sacerdotes, ele fala com o povo. E para cada um ele pondera uma medida de julgamento e de advertência. E aí ele vai dizer, diz o Senhor. Isso aqui é forte demais. Eu vou usar aqui uma linguagem que é a nova versão internacional, porque eu acho que ela mais se coaduna com essa realidade do texto. Olha o que é que Deus vai dizer numa linguagem bem aplicada. E eu me lembrei do irmão Aurilécio quando eu comecei a escrever isso. Porque ele tem uma Bíblia aí que dá essa capacidade da gente fazer a interação de diversos textos com linguagens diferentes. E eu peguei essa linguagem aqui, da nova versão internacional. Olha o que é que Deus diz. Diz o Senhor, acerca do culto. Presta atenção aí, irmão. Presta atenção aí, acerca do culto. Culto que nós estamos fazendo. O culto aqui, o culto.
Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Ele está dizendo que Deus não quer mais. Esse povo entendia de sacrifício, hein? Eu não quero mais essa oferta de carneiro que vocês trazem aqui, todo sábado. E nem desse animal cevado. Esse animal cevado aqui era um animal preparado, ninguém tocava, era separado para aquela finalidade. É mais ou menos aquele tipo de oferta que a gente traz no culto. Aquele hino que a gente fica idolatrando, esse hino aqui é meu. Quando eu tocar ou quando eu cantar, vai cair fogo do céu. Deus está dizendo, não vai cair nada porque eu não recebo. Eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem do cordeiro e nem dos bodes. Ou seja, ele reprovou o culto. Porque o culto em Israel, para ser culto, tinha que ter esse sacrifício. Se ele está reprovando tudo, não tem culto. Mas aí ele vai mais adiante. Quando vindes, agora é uma advertência. Quando você vir para comparecer perante mim, quem vos requereu o pisardes nos meus átrios? Vou traduzir isso aqui. Quem é que pediu esse tipo de oferta que você trouxe aqui hoje? Deus está dizendo, eu não pedi isso. Primeiro você vai consertar o teu altar, vai reparar o teu altar, vai sair de trás desse pecado, dessa pornografia, dessa prostituição, desse engano, dessa mentira. E aí quando você entrar aqui, você entra com o coração limpo, com o coração quebrantado. E quando você entrar, eu vou te dar um banho de graça, vou te dar um banho de glória, vou te dar um banho de perdão. E você vai ser renovado para a glória. Porque é isso que está acontecendo. A gente entra e sai do culto e não acontece nada. Aí eu estou conversando com o pastor Davi esses dias, ele falou assim para mim, pastor, está difícil, a gente soa, a gente prega, Deus usa a gente, mas o povo parece que não está nem aí. E por que o povo não está aí? O problema não é nosso não, o problema é do povo. Aí Deus está dizendo, eu vou resolver isso agora. Não, olha só, não continueis a trazer ofertas vãs. Sabe o que é oferta vã? Eu vou traduzir isso aqui, Cleito. Sabe o que é oferta vã? Inútil. Oferta que não serve para nada. Deus está dizendo que tem oferta que a gente traz no altar que não serve para nada. Deus está dizendo, é vã, é inútil, não me toca, não me chama a atenção. Aí Deus vai dizer assim, o incenso é para mim abominação repugnante. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solano das assembleias. Deus está dizendo, para com esses cultos. Para com esse monte de culto que vocês arrumaram aí. Para com isso. E desçam no caminho do arrependimento. 1 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Diz aí para o teu irmão agora, seja a boca de Deus, diga, Deus quer conserto, 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 Deus quer conserto no altar, Deus quer conserto nas irmãs, Deus quer conserto no meio do jogo, Deus quer conserto na igreja, Deus quer conserto. Levante a tua mão, porque o anjo do conserto vai passar e Deus vai curar. Era baixo, ela mandou levar. Ai, Doribas, Abidão, Xarabarabá. Estou sentindo Deus aqui. Ô, Faued, eu tinha combinado, mas é a palavra, eu preciso falar esse trem. Porque eu estou há 2 meses escrevendo isso aqui, e eu digo, Deus, eu não posso falar isso. Já falando certinho, o povo quer me pegar. Tem uns irmãos que ficam, não, esse pastor aí é muito grosseirão. Esse pastor é muito mal educado. Olha as coisas que ele fala na hora do culto, mas eu tenho que falar, porque eu vim aqui para denunciar. Eu não vim aqui para massagear o teu ego. Eu não vim aqui para fazer amizade com você. Eu vim aqui para declarar que enquanto não houver conserto, não haverá cura. Mas quando houver conserto, Deus vai sarar, Deus vai curar, Deus vai libertar. E Ele vai glorificar o nome dEle na vida daí. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Fechei a Bíblia.
Pastor, então como a gente faz? Deus dá uma receita para Isaías. Diga para o povo, nem tudo está perdido. Dá uma olhada aí para o teu irmão, diga, nem tudo está perdido. Ei, diga para ele, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. A árvore plantada junto ao ribeiro não morre. Eita glória! Nerócia, lemando, rebe, alabá. O que é que a gente precisa então? Pergunte para mim, pastor, o que é que a gente precisa? Não, mas me ajude aí, pergunte para mim, pastor, o que é que a gente precisa? Eu respondo, limpeza urgente. Deus está chamando a gente, Cleito, para pegar hoje, irmão Rafael. Como é que é aquele negócio que você comprou lá no mercado lá? Não é bom, não, é aquele negócio que tira lá a sujeira lá, ó. Não é bombril, mulher, aquele sapólio. Sapólio, mulher, sapólio. Aquele que tira a gordura da pia, que tira a sujeira da paneira, vai, oramando quebedé, derimante o rebederabassa. Deus está dizendo, eu quero limpeza urgente na igreja, eu quero limpeza. Podem me acusar, escute, podem me acusar do que quiser. É mal educado, a cara dele é feia, está bravo todo dia, mas ninguém vai poder dizer que eu não falei. Ninguém, mando, eu estou sentindo Deus aqui, né, Bárcia? Rebancio, eu estou sentindo a glória dele aqui. Não, isso aqui não é sensacionalismo, não. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu fui para a consagração, e a gente não tem que falar, mas eu vou falar. Eu fui para a consagração, para o jejum, e Deus falou comigo, fala. Pode falar que você vai ver o que é que eu vou fazer. Fala e depois você senta, que a fila vai ser grande. Mas trata, porque eu quero limpeza, eu quero curar, eu quero amando, Vamos lá. Verso 16, como é que a gente resolve isso? Deus está dando a receita. Deus diz assim para Isaías. Diga aí para o povo, escreve aí, já que é uma mensagem antológica, que não pode perder o seu efeito, ela é sempre nova, ela sempre tem efeito imediato. Diga aí para eles, como é que a gente vai resolver isso? E aí Isaías começa escrevendo, dizendo assim, lavai-vos, do verbo lavar. Primeiro eu lavo, e o que é lavar? É reconhecer que eu estou sujo e que preciso tirar a sujeira. Está atrelado ao arrependimento. Não adianta dizer que é crente se não se arrependeu. Primeiro, qual é a evidência de que eu sou um crente nascido de novo? Arrependimento. Quem se arrepende não quer voltar para comer as bolotas que comeu no mundo. Quem se arrepende conhece o efeito e o valor da salvação. Então não anda onde não deve andar. Não toca onde não pode tocar. Não se relaciona com quem não deve se relacionar, e agora nós estamos vivendo a política vivendo o evento do politicamente correto. Pastor, nada é absoluto. É mesmo? É, pastor, tudo é relativo. E o absolutamente correto diz assim, na hora da gente pecar. Não tem problema você ir lá no estádio de futebol, colocar uma camisa, como diz o pastor lá da Pomba Gira, ficar gritando 45, 90 minutos, e quando chega na igreja, fica levantando a mão assim, como, não, mas Deus não é surdo. Pois é, mas Deus está vendo o valor do sacrifício que você está dando lá, para o sacrifício que você está dando aqui. Então o grande princípio é o princípio do arrependimento. Aí Deus está dizendo, vocês andam comigo, vocês falam em meu nome, vocês pregam no meu nome, mas vocês não se arrependeram. Então vocês querem saber? Lavem-se dos vossos pecados. Ou seja, Deus está dizendo, te arrepende aí, te arrepende. Aí ele diz assim, primeiro lava. Diga comigo assim, lave-se. Mais alto, diga lave-se. E depois de lavar, está resolvido? Ele diz não. Depois que você lavar, tem que trocar a roupa.
Hã? Que doidura é essa, pastor? Está no texto. Primeiro ele lava, Elaine. O que a gente faz quando a gente está com a pia cheia de louça, que nem você estava lá hoje? Lava todas as panelas, ensaboa, tirou toda a sujeira? Aí o que a gente faz para tirar aquela espuma? Joga água. O texto está dizendo, te purifica. Eravácia. Ei, meu Deus do céu, Deus está podendo descer na mente agora. Purifica a tua boca. Coloca um anjo. Pede para Deus colocar um anjo na porta da tua. Mas eu sou nervoso, eu sou sanguíneo. Comigo eu rezo. Não. Coloca um anjo na porta da boca para falar somente aquilo que precisa falar. Porque você foi lavado, agora está purificado. O diabo não pode te acusar e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Aí Deus diz assim, olha aqui, estou aplicando a exegese do texto. Lavou e purificou? Está resolvido? Aí ele diz, não. Porque lavar para tirar a sujeira é um princípio. Purificar é outro princípio. Mas precisa ter uma junção, é uma tríade. Para ter efeito no mundo espiritual, não basta apenas, Cleito, lavar e purificar. Isaías está profetizando na voz de Deus o seguinte: tire a maldade do vosso coração. Porque muitas das vezes a gente lava, pastor, e a gente até purifica, mas o coração ainda continua cheio de amargura, continua cheio de mágoa, mas o Espírito do Senhor está aqui. Ô Francisco, eu quero terminar aqui, mas cadê aqui? Será que vocês podem, somente aquele solo aqui do hino do coral, só, mas tem que ser rapidinho, enquanto eu estou falando aqui, é espiritual. Francisco, larga as partituras agora e seja agente de Deus aqui, porque eu estou sentindo que Deus quer fazer um negócio aqui hoje. Deus quer, Deus quer, mas tem que ser rápido, então, diga assim comigo, não basta apenas lavar-se. Mas mais alto, diga, não basta apenas lavar-se. Não basta apenas se purificar. Meu Deus do céu, diga, é preciso tirar tudo aquilo que está dentro do coração. Peça para Deus tirar aí agora. Peça para Ele tirar aí agora. Peça para Ele tirar aí agora toda mágoa. Eita, meu Deus do céu. Se tem crente brigado aqui hoje, vai ter aliança, vai ter renovação, vai ter perdão, vai ter reconciliação. Se não der, eu vou terminar a minha fala. Aí olha aqui para cá. E eu termino aqui, Faueda. Bem, meio tom. Aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, só escute. Depois que vocês se lavaram, se purificaram e tiraram a maldade do vosso coração, aí eu vou lhes dar a receita para a vida mudar. Dá uma olhada para o teu irmão aí. Eu vou pegar na mão da minha esposa. Seja profeta de Deus. Segura assim a mão dela, assim a mão dele, assim, ó. Diga assim para ele, diga assim para ela, olhando com os olhos espirituais. Diga assim para ele, diga assim para ela. Depois que você purificou, tirou a maldade diante dos seus olhos, diga, aprenda. Diga aí, aprenda. Diga, aprenda a fazer o bem. Porque quando você fizer o bem, Deus vai retribuir a tua lealdade e a tua fidelidade. Quantos recebem, levante a mão para adorar o nome de Jesus. Seja tocado aí agora pelo poder da palavra. Seja tocado. Lavai-vos, purificai-vos, deixai a maldade e aprendam. Nécia, Duribácia, Deremandio que bederemando ré, Duribarabacalamando ré. Fique de pé.
Rácia. Francisco, bem baixinho, escute. O que vai acontecer, pastor? Agora, versos 18 e 20. Lavou, purificou, deixou a maldade do coração. Aí Deus vai dizer para a gente o que Ele vai fazer. A primeira coisa que Deus vai fazer é derramar promessas. Olhe para o teu irmão e diga para ele: se prepare para receber promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Qual é a primeira promessa, pastor Davi Gregório? Estou cheio de Deus. Deixa o Abacuque pregar, pelo amor de Deus. Qual é a primeira promessa? É a promessa da misericórdia. Receba misericórdia, receba misericórdia, receba misericórdia, receba misericórdia. Porque a misericórdia é o ato de Deus de não nos dar aquilo que merecemos. Qual é a outra promessa, pastor? É a graça. Receba a graça. Eu quero pedir respeitosamente que você segure a mão do seu irmão, e você vai levantar a mão dele assim para cima e vai sacudir e vai dizer: obrigado, Senhor. Diga para ele: obrigado, Senhor, porque nós estamos salvos pela graça. A graça, a graça. Elevácia. Receba avivamento agora. Receba a alegria do teu coração agora. É a graça, 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 é a graça. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Será que você pode agora dar um abraço fraternal nesse crente e dizer para ele: estamos salvos pela graça? E o que é a graça? É o favor de Deus, é o favor de Deus que nós não merecíamos, mas Ele nos deu graça, Ele nos deu graça, Ele nos deu graça, Paulo Éder, Ele nos deu graça, Carlos, Ele nos deu graça, Aguinaldo, Ele nos deu graça, pastor, Ele nos deu graça, Valdemar, Ele nos deu graça, Aurilécio, Ele nos deu graça, Ele nos deu graça, Ele nos deu graça. Receba a graça, receba a graça, receba a graça, receba a graça. Rabás. Glórias. Revas. Aleluias. Aradas que me derrai as céus. Glória a Deus.